No início dessa discussão sobre a questão das bets, eu tentei pedir informações através da Comissão de Fiscalização do Senado e através de contatos mesmo. Pedi informações através da Comissão de Fiscalização ao presidente do Banco Central, Roberto Campos, que os dados que me deu são assustadores, em que o Bolsa Família é utilizado indiscriminadamente em relação às apostas. E o pior disso tudo é que de 100% apostado, só 0,8% voltava para os apostadores. 99,2% ficavam com as plataformas de aposta. Isso é um dado. A presença do presidente do Roberto Campos aqui, esta comissão, é muito importante para a população brasileira ter noção do que está se passando. Porque às vezes a gente apresentar um papel é frio, mas a palavra das pessoas ela é muito mais forte. Uma outra pessoa que era importante estar presente nessa comissão é o presidente da FEBRABAN, que fez um levantamento de apenas 8 bancos. Nós temos mais de 200 instituições e o que a FEBRABAN me passou são realmente números que nos alarmam. Um outro setor importante é a Confederação Nacional do Comércio. Eu tive o depoimento de uma pessoa que politicamente a gente pensa de forma diferente, mas todos nós pensamos no Brasil. Do empresário dono da Van. Ele me relatou que o diretor de recursos humanos da Van, as pessoas estão pedindo a conta para receber indenização para poder pagar a dívida de jogo. Então, a gente tem que começar a ver primeiro como é que está esse quadro na economia dos brasileiros para depois nós partirmos para cima de quem está causando esse tipo de problema. Ontem eu vi, e me assusta, que uma das bets pagou 30 milhões, se regularizou. Não é questão de se regularizar, é se regulamentar. Se regularizar uma coisa, se regulamentar quem vai poder, quem vai jogar, qual é o tipo de jogo. Você abre um site desse, hoje é um cassino. Tem gente que é contra o cassino presencial. Ora, o cassino presencial é muito mais fácil você fiscalizar do que você fiscalizar uma plataforma online que você não sabe o que está sendo feito do outro lado. A hipocrisia é grande, né, que é contra. Ora, o cassino presencial, ele gera emprego, você tem como fiscalizar, você está olhando. É uma diferença muito... Há um investimento para que se tenha isso, se gera emprego. Agora, a questão das bets, se a gente não passar a ouvir primeiro para criar uma opinião e a população ficar sabendo o que está acontecendo de fato, e isso a gente não está conseguindo passar através da imprensa. Então, a presença do Roberto Campos, a presença do presidente da Federação dos Bancos, a presença da Confederação Nacional do Comércio, a presença de pessoas que possam dizer o que está acontecendo na economia brasileira em relação aos jogos online, é muito mais importante do que estar ouvindo A, B ou C, antes de que a gente crie e forme uma opinião dentro da cabeça dos brasileiros o porquê dessa CPI. Pura e simplesmente, até porque a forma de controle que o governo federal tem que ter, ela tem que ser bastante rigorosa em relação a isso. Você proibir, não, você com o teu dinheiro tu não vai poder jogar. Não é assim que se faz, não vai ser dessa forma. Mas primeiro, a população brasileira tem que saber o que está acontecendo de fato. E quem pode dar essas informações são números, coisas reais. Não é disse-me-disse. Os números da FEBRABAN são assustadores. Os números do Banco Central são assustadores. Os números da Confederação Nacional do Comércio são assustadores. Depoimentos de empresários sobre o que está acontecendo com os trabalhadores pedindo a conta para poder receber indenização para pagar jogos. E a destruição de famílias que está acontecendo, isso aí pode fazer uma movimentação que a população, a imprensa nacional, possa olhar com mais carinho
essa comissão parlamentar de inquérito. Caso contrário, nós vamos estar falando aqui para o deserto. Ninguém vai dar atenção a gente, isso não vai sair uma linha em lugar nenhum, porque esses dados têm que ser compartilhados com a sociedade e com a imprensa brasileira. Era isso que eu queria colocar, senhor presidente. Regulamentar. Concluir essa regulamentação. Veja, o pior dos cenários é o que nós vivemos no período em que a lei foi aprovada e até agora. Porque nós não temos uma regulamentação que cria o cadastro para impedir aqueles que já ultrapassaram o limite e que já caminham para o vício, que nós não conseguimos identificar quais empresas estão utilizando servidores próprios para poder fazer manipulação dos cálculos, para poder tirar vantagem e enganar o apostador. Ou seja, a regulamentação, além de tirar milhares de pessoas a possibilidade de jogar. Então, se você normatiza, você regulamenta, a mesma coisa, o álcool não é regulamentado, que criança não pode tomar o álcool até tal idade, então nós podemos fazer isso. Eu me lembro que quando eu fui o relator dessa matéria no Senado e cheguei a estudar cigarro, outro caso também, exatamente, cigarro tem na carteira, proibido fumar que dá câncer. Então vai botar na tela de uma televisão que for, porque vocês verem... Tem mais propaganda de cigarro na televisão. Acabou. Você vê, a gente vê hoje que as bets virou uma parte econômica pesada da economia mundial. Me parece que dos 20 maiores países do mundo só tem a Nova Zelândia e a Arábia Saudita, que ainda não tem os jogos regulamentados, regularizados. Então aqui no Brasil é o contrário, nós passamos um ano com essa matéria aprovada e até então não foi regulamentada. Então eu queria, senhor presidente, que Vossa Excelência antecipasse os próximos depoimentos, ou oitiva, ou convocação, ou convite, da equipe do governo, para que aqui sentasse em frente a nós e as câmeras de televisão do Brasil, qual o motivo que tem um ano sem essa regulamentação e essa normatização estar efetiva. Porque não adianta culpar somente os players, as casas de aposta, porque as casas de aposta já existiam no Brasil, bem antes desse projeto ser aprovado, projeto inclusive oriundo do governo, é importante que se diga, eu fui o relator de um projeto oriundo do governo, saiu da Câmara e veio para cá. Então hoje estão se crucificando muito somente as casas de aposta, como que são os grandes algozes, mas o Congresso deu o viés de regulamentar, o Congresso fez a sua parte e nós estamos precisando urgentemente que se puna quem tiver erro, mas também não podemos colocar todos no mesmo balaio, como que todos são errados, que todos cometem crime no Brasil. É importante, senhor presidente, que meu requerimento oral pudesse ser acatado por Vossa Excelência. Acatado, querido senador Coronel, inclusive queria lhe dar ciência que todos os setores do governo envolvidos, eles já foram primeiro foram convocados, através de convocação feita pelo nosso senador Isalci, e transformados em convite, porque todos se dispuseram a vir à comissão quando solicitados. Então, nós também deliberamos que podemos fazer, inclusive, sessões nas terças e quintas, para podermos dar um pouco mais de celeridade a essa comissão, porque nós temos praticamente mais 2 semanas de trabalhos aqui no Senado e vamos... Senhor presidente. Olha, há aproximadamente um ano esse projeto da regulamentação das bets chegaram no Senado, vai fazer um ano no próximo mês que foi aprovado. Até então, não sei o que está acontecendo, nunca foi regulamentado nem normatizado até então, um ano fazendo. Então, senhor presidente, senhora relatora, quem deveria estar aqui sentado nessa CPI para dar início, viu, presidente Irã? Eu quero questão de uma opinião. Quem deveria estar sentado primeiro para ser ouvido nessa CPI são os membros do governo, porque tem um ano que foi aprovado no Senado e até então não falam nada. Quer dizer, agora estão saindo os DAF, o DRU, para pagar os 30 milhões. Sim, mas cadê as normas para a população ficar sabendo? Cadê a regulamentação? O senador Omar Aziz foi muito feliz nisso.
Ninguém sabe nada. A mesma coisa como diz, o álcool é proibido, claro. Muita gente não bebe álcool porque tem o quê? Vira alcoólatra. Daqui a pouco não se joga porque vem a ludopatia. Então, se você brincar, praticamente são similares. Tudo fruto do vício.